Já que você entrou nesse assunto, eu vou pedir para a gente dar um tempo com o assunto Trump e política internacional, economia internacional, para falar do nosso caso aqui. Como é que você está vendo sua perspectiva para 2025, o trabalho que foi feito até agora pelo ministro Haddad e sua equipe, governo Lula, qual a tua avaliação? Olha, estamos num rumo bom ou não? Professor Antônio Fernando. Olha, eu acredito muito numa política sustentável de estruturação. Por exemplo, essa tentativa, em que não foi uma tentativa, foi fato, da questão do imposto de renda. Né? Eu estava discutindo hoje cedo com os meus alunos. Estava em sala hoje cedo, falando para eles. Uma coisa é taxar um trabalhador que ganha R$10.000, por exemplo, com o máximo do imposto de renda. 2.750, ou enfim, da alíquota maior, impacta nesse trabalhador. Né? Ele vai com todos os descontos, ele ganha metade. Né? Impacta na empresa que paga mais também. Imagine um trabalhador, um outro tipo de trabalhador, né? Que ganha no seu intervalo lá de 50 a 100 mil. Eu ponho 100 redondo, porque aí eles vão entender nas contas. Eles vão entender nas contas. Aí eu ponho lá 27,5%, é um desconto de 27 mil. Ora, eu queria ganhar 100 mil. Você não queria? Pô. Você quer ganhar 10 ou 100 mil? Eu quero pagar 27 mil de imposto. Porque eu continuo ganhando 60. Eu até brinco com eles, né? Uma maneira provocativa. Eu posso ir 3 viagens que eu vou à Flórida, vou 2 num ano. Uma eu pago imposto. Né? Mas é difícil viver com 70 mil por mês. É difícil, né? Muito difícil. É difícil. Então eu brinco com eles isso, né? Brinquei com eles isso justo hoje cedo, dizendo, olha, como é que vocês olham a perspectiva, né, disso? Então é isso. Então, essa é a primeira questão. Né? A segunda questão foi a reforma tributária. Velha, né, caótica, né, obviamente com uma cascata criada lá em década de 60. Né? Que ainda está em andamento. Ainda está em andamento. Por isso tem um processo de transição. Né? Então, não vamos fazer futurologia aqui. Né? Não vamos reeditar Nostradamus. Né? Não vamos reeditar. Não vamos fazer futurologia. Economista não faz futurologia em cima de dados. O que são os dados? O que a gente olha? Né? Desonerar a cadeia produtiva. A tentativa é essa. Para quê? Para que possamos nos tornar mais competitivos internacionalmente. Não dá para negar a questão do Trump. Né? Eu vou voltar com ele. Embora você quis colocar ele de stand-by, eu vou voltar com ele. Olha, se no médio prazo, essa tarifação pode continuar ou não, enfim, dessa panaceia que está se construindo no nível norte-americano. E o Brasil na sua cadeia produtiva? Como é que ele se posiciona tecnologicamente? Como é que ele se posiciona nessa cadeia global de valor? Nessa de engendrar, e como que os tributos que fazem parte do custo de produção, dos fatores de produção, impactam. Quando nós falamos em custo de produção, nós estamos pensando em quê? Vamos pensar aqui, aquilo que o ouvinte está vendo. É mais emprego. Engatado nisso, né, se eu faço uma tributação que onera menos a folha e não preciso pedir arrego para o governo, aquelas emendas malucas, né, de isenção, etc. Se eu coloco com uma normalidade, eu aumento a capacidade de emprego na população. Aumentando a capacidade de emprego e colocando na pauta essa 6,1 da jornada de trabalho, diminuindo, eu faço o que na economia? Criar um mecanismo que é, embora todos saibam, mas são poucos que fazem, criar renda. Qual é a perversidade econômica ao longo de toda a nossa formação? E que não sou eu quem diz. E foi um professor que eu ouvi e que é falecido, e que é um nome que todos conhecem, talvez, do outro lado.
alunos de economia, de outros, Celso Furtado. É um problema da distribuição de renda nesse país, que é colonial. Nós estamos falando de um problema que não é contemporâneo. Ele é colonial. Ele tá lá na história. Antiquíssimo. É um problema que anda de braço dado outra questão, que são os privilégios. Os privilégios, o rentismo. Né? Então, assim, só tentando fechar o raciocínio, quando você está falando... então, o governo cria o imposto de renda, cria uma reforma tributária, cria mecanismo, ainda que eu acho que ele tem que mesmo, aí sim, tem que fazer a lição de casa, de política fiscal, de gastos. Né? Agora, nós temos que mexer numa outra seara, né? Que é muito complicado, essa discussão das emendas. Para onde vão esses recursos, de que forma vão? Nós não estamos falando em quanto que gasta, nós temos que falar em como gasta. Eu sou a favor de, como se diz, controlar o gasto. Eu não sou da austeridade fiscal, mas eu sou a favor de controlar o gasto. Sabe, mas para controlar o gasto, me diga onde está gastando. Eficiência de dinheiro, eficiência alocativa. Isso parece tão óbvio, né? Mas é aquilo que eu falei. A gente não sabe para onde vai, quem pega o dinheiro, no que essa pessoa usa. Nada. Quem foi o deputado que enviou o dinheiro. Isso. E aí, quando o Flávio Dino tenta lá sozinho arrancar alguma transparência nesse processo, as forças se reúnem e passaram, né? Passou essa semana. Passou de novo. De novo, nós temos aí mais de 50 bilhões esse ano. Isso. Mais de 50 bilhões. Isso. Foi mais do que o valor do ano passado. E tem uma outra questão. E emendas aí obscuras. PIX, né? Emendas PIX. E emendas PIX, né? Não sabe. Por exemplo, me fala isso no setor privado. Não tem cabimento. Eu vi uma entrevista no Roberto Dávila, do Gerdau. Né? Traga ele aqui. Ele deu opinião sobre emendas? Não, ele disse da clareza de que uma empresa, onde investir, como investir, para que investir. Reedita algum empresário do setor privado. O que ele pensa dessa não eficiência alocativa de um recurso privado dele? Ninguém vai sentar aqui e vai dizer que não sabe para onde vai o seu recurso e de que maneira vai. E por que o recurso público é assim? E se nós cobramos, e aí nós cobramos a mesma eficiência alocativa econômica do setor privado e o setor público não se cobra. Essa é a grande questão. É terra de ninguém? Eu não sei se cabe aqui. É o faroeste caboclo? Então, nós temos que pensar isso. É complicado, né? Porque, como você falou, são problemas muito antigos. Essas emendas elas só foram mudando de nome, né? As emendas parlamentares já se chamou emenda de relator, orçamento secreto, sim, emenda PIX. E elas estão sendo sempre protegidas pelos grupos poderosos ali, os lobbies, né? Os lobbies, se defendendo. Para pobre não tem lobby, né? Para o Não, povo não tem lobby, né, professor? não. Tem lombo. É no lombo do povo. Chicote no lombo. Chicote no lombo. Exatamente.